Lucas Dias, Brum falou mais. Falou sobre Rocher, uma polêmica que envolveu também o seu nome. A gente sabe, o Grêmio teve interesse no Sérgio Rocher, atualmente goleiro do rival, goleiro do Internacional, e até teve aquela coletiva, né, Meneghetti, em que o Brum disse que pelos valores que estavam sendo trabalhados pelo rival, nesse caso pelo Inter e pelo Rocher, ele acredita que não valeria a pena naquele momento para o Grêmio. Teve, inclusive, uma alfinetada do presidente Alessandro Barcelos para o Vozes do Gigante na semana seguinte. E o Brum voltou a falar sobre esse tema, falando sobre o goleiro, hoje do Inter, Sérgio Rocher. O que eu quis dizer ali, talvez um recorte, não é o que... Os recortes que estão vindo a público não é o que eu quis dizer ali, tá? E realmente, depois que o Rocher voltou da Copa do Mundo, ele visou buscar um contrato que fosse importante para ele a nível de carreira. É um goleiro que ele teve na Europa, mas em centros menores, e ele buscava o contrato da sua carreira, talvez, ali, né? E que para o Grêmio esse contrato, ele era um contrato que fugia do que o Grêmio podia gastar. É isso que eu quis dizer. Pelos valores eu não traria para o Grêmio, porque o Grêmio não podia trazer. Mas talvez os valores que para o Grêmio são caros, para outros clubes pode ser barato, para o Flamengo pode ser barato, para outros clubes pode ser barato, mas a gente trabalha dentro de uma realidade e dentro de uma responsabilidade e de um planejamento, e por ordem de prioridade de posições. Em nenhum momento eu quis dizer que o Rocher não é bom goleiro, que tecnicamente ele não é bom goleiro. Não seria louco de dizer isso, inclusive admitimos que monitoramos o Rocher, mas para o Grêmio ele era caro. Agora, se para outros clubes ele não é caro, isso não compete a mim. E foi exatamente isso que eu quis dizer com aquela resposta. Aí não. Vamos falar sobre isso. E aí você vai entender por que às vezes o canal do Menegas tem dificuldade para entrevistar os dirigentes, que eu vou criticar o Brum aqui agora abertamente. Essa mania de tentar escapar do que foi dito, jogando a responsabilidade do recorte, comigo pelo menos não cola. Diogo Rossi, eu quero te ouvir. Leu, Diogo. Não tem essa, Antônio Brum, de o recorte. Talvez o recorte... Ninguém editou as tuas falas e montou palavras. Ele disse o que ele disse, que todo mundo sabe que ele disse. Que o Grêmio não pagaria o que o Inter pagou para contratar o Rocher, é isso. Qual é o problema de dizer, realmente eu disse? Porque o Brum, na verdade, eu disse isso no dia seguinte, falou demais aquela oportunidade. Bastava ele dizer, não, o Rocher é goleiro do Internacional, de um outro clube, não tem nada a ver com o Grêmio, eu falo dos jogadores do Grêmio. Tá bacana, pronto. Mas tem que ele falou, e aí o Rocher acaba sendo o protagonista do time do Inter nessa chegada à fase semifinal, ele tá pagando essa conta. Não tenta usar foi editado, ou não, talvez o recorte não reproduza o que eu quisesse dizer. Disse, assume, tem que ter coragem. Falou demais, assume e ponto final. É o recorte de uma resposta dele, talvez que ele não tenha conseguido ampliar, né? Não estou aqui tirando o que de fato para mim foi um erro naquela primeira oportunidade, e talvez por isso tenha perguntado para ele se ele ainda admitia o que foi dito na primeira oportunidade. O fato para mim, que eu queria, Meneghetti, não no programa aqui, quem sou eu para ter essa ousadia de querer alguma coisa, mas colocar uma pedra nessa situação é que assim, o Grêmio quis o Rocher em dado momento. Tentou, porque quem monitora um jogador, consulta e sabe valores, é porque quer. E definiu. Para nós, ele é caro. Agora, vai pagar o preço de ter definido se ele é caro ou não em algum momento. Acho eu que o Grêmio, de certa maneira, paga um pouco esse preço já, porque o Rocher, pelo preço que está sendo pago no Internacional, e aqui eu não quero entrar no mérito se é caro ou barato, pro Inter tá dando resultado e claramente se prova que é um bom goleiro. Eu vou te dizer o efeito contrário. Aí o Rocher vai jogar contra o River Plate no Monumental, aí toma um gol do meio campo e um gol entre as pernas, um chute fraco. Claro. Tal. Aí o que vai dizer? Viu? O Antônio Brum tinha razão. Então agora o Brum tá pagando esse preço. Pô, Brum, agora nós estamos vendo o goleiraço que os caras contrataram e tudo certo, pro Grêmio era caro. Então a banca paga, a banca recebe. É só o Rocher daqui a pouco falhar num jogo importante e o Brum vai vir com um sorrisão no rosto e vai ser elogiado pelos gremistas. Vão dizer, não, o Brum estava certo, não valia pagar tudo isso. Futebol é assim. Agora, tentar dizer que não, o recorte não é bem... Não, falou, peraí, tem que ter coragem.
coragem do O que Meneghetti, só fala. tem um detalhe, não é que ele não valia o preço, né? Eu acho que isso é importante dizer. O Grêmio não quis pagar o preço dele. Não é que ele não valia, né? Diogo, ó, se eles pudessem produzir, ele ainda fala rindo, com um jeito, Não, tudo jeito bem. de gozação, Não, entendeu? pode ser, Quando pode ele ser. fala, Talvez se o Florinho conseguia ter assim, Pelo preço olha, que ele custou, eu não traria pro Grêmio. Não, isso é da primeira, sorrindo, isso é olha, da pelo primeira, preço que né? eu fiquei sabendo aí, como que diz assim, eu fiquei sabendo aí, eu não pagaria. Tá, não, Isso aí tá, da tudo preço do primeira, goleiro. da primeira, da Eu primeira. acho que tem uma perfeito. outra Perfeito. leitura, Perfeito. se me permitem, Vamos lá. porque o assunto, o recorte, a narrativa, seja lá o conceito moderno, né, que a gente utilize, em determinado momento, me corrija se eu estiver errado, tá, ô Diogo? Ele falou que o Grêmio monitorou lá, era o Soares, o Carbajo, o Rocher e tinha mais um. Fumita Rodrigues, lateral Isso, direito. tá bem. Sabe o que o Grêmio fez? Na minha leitura, o Grêmio escolheu. O Grêmio trocou o Rocher pelo Carbajo. Não. Agora você avalia. Mas o Grêmio ficou monitorando o Rocher depois. Não, Deixa depois. Só um pouquinho. Espera um pouquinho. O Grêmio fez outra troca. Só um pouquinho. Então, deixa eu perguntar de novo pro cara que fez a entrevista. Quando ele falou desses 4, eles não estavam monitorando eles ao mesmo tempo? Sim, os 4. Portanto, calma. Então, o Grêmio escolheu que, E depois naquele ficou negociando com o momento... Rocher depois do Carvalho. Mas depois faltou dinheiro. Mas Depois ficou faltou- negociando, Não, não Ribeiro. faltou dinheiro. Faltou O cara dinheiro. ficou dizendo, não, o Rocher está sendo monitorado, estamos conversando, estamos olhando. O Ribeiro, Mas Ribeiro a deu uma minha- informação que não procede. A informação que tá procede é errado. a seguinte: o Grêmio. O Só um Grêmio. pouquinho. Hã? Você está falando para mim ou está falando para ele? Não, O pra ti. Ribeiro, o Não, não, Francisco tá bem. Ribeiro eu Neto. de novo perguntei. Desculpa, Ribeiro, tu tá errado no tempo. Porque Não, o não, tempo. não, é que vocês O Grêmio estão... olhou os 4, tá? Contratou 2 e seguiu negociando com o Rocher, então, Ribeiro. deixa eu- Porque o Rocher não sairia em Então janeiro. eu vou repetir com B, com Deixa todas eu as só falar letrinhas. um Não, pouquinho. é só um pouquinho. Não, repete, vai. Se os 4 foram monitorados ao mesmo tempo naquele momento, foi? Sim. Tá bem. E o Grêmio contratou o Soares, que é fora da curva, e o Carbajo, eu posso dizer que na hora que o Grêmio tentou o Rocher, faltou dinheiro. Não, mas o Grêmio, Pronto, tudo bem, mas o porque Grêmio ficou olhando o Rocher depois. o Grêmio poderia não ter contratado o negociando Carbajo o e Rocher. contratado o Rocher. O Rocher isso foi quer depois, dizer. inclusive. O Rocher. Mas não foi Vamos isso lá, que foi dito. Vamos lá. Eu vou dizer aqui, eu ia até pela minha opinião, mas eu vou dar a informação aqui. Vamos lá. O Rocher, naquele primeiro momento em janeiro, não estava querendo sair. Ele ia terminar a temporada europeia e sairia na metade do ano. Isso já era meio que... Tanto que quando o Inter vai jogar com o Nacional, o Inter faz uma primeira conversa do presidente Alessandro Barcelos numa reunião da Comebol com o secretário-geral lá do Nacional, e quando acaba o jogo Inter e Nacional, o próprio cara do Nacional manda uma mensagem pro presidente, diz aí, gostou do meu goleiro? E ele, gostei, vamos conversar. E no outro dia eles começam a negociação. Então o Nacional queria fazer um negócio porque era o combinado que ele jogaria até metade do ano. Ele não seria liberado ali. A não ser que o Grêmio pegasse e botasse os 20 milhões de reais que botou no Carbaixo e botasse no Rocher, mas ninguém faria isso. Não, mas daí Exatamente o que eu aí é tô falando. insanidade, né, Aí Ribeiro? não, tá. Aí Vamos lá, é JB. insanidade. Não sei. Tá agarrando a tua testa errada do tempo. Vamos Isso. lá. Mas é que O você- negócio Ah, segue, olha, o Grêmio segue difícil. conversando, todo mundo sabe que o Grêmio seguiu monitorando. Aí vem a questão, o Grêmio realmente acha ele caro. E eu acho que lá na primeira declaração seria muito mais bacana, a gente já vai rodar essa declaração, mas se ele dissesse o seguinte, olha, a gente tinha uma escolha e nós escolhemos botar 1,5 milhão de euros, que o Grêmio botou, no Rodrigo Eli, que pra gente era mais importante Claro, no time. claro. Eu tenho um goleiro, que é o Chapecó, que tá me dando contra o recado, mas eu preciso ter um zagueiro. E o Grêmio paga 1,5 milhão de euros, na verdade, que é mais ou menos o que o Inter pagou no Rocher, pelo Rodrigo Eli. Então assim, o Grêmio escolheu onde ia colocar o dinheiro.